Quer seja nos hospitais ou nos centros de saúde, o enfermeiro tem um papel cada vez mais relevante no apoio à saúde dos portugueses. No contexto atual de crise económica, esse papel ganha mais força e mais intervenção. Hoje, no Especial Saúde, vamos dar voz a estes profissionais que assumem muitas vezes a diferença entre o tudo e o nada para milhares de pessoas no país. Estão comigo Germano Couto, bastonário da Ordem dos Enfermeiros, Ana Lúcia Freire, enfermeira na área da saúde materna e obstétrica, e Helena Almeida, enfermeira especialista em enfermagem de reabilitação. Agradeço desde já aos três por terem aceitado o meu convite e estarem hoje aqui comigo. Sr. Bastonário, é um prazer tê-lo cá, tomou posse há pouco tempo e, portanto, vamos conhecer, de facto, o seu perfil enquanto responsável por este grande grupo de profissionais de saúde que no seu dia-a-dia estão a dar o seu melhor nos hospitais e nos centros de saúde portugueses. E a primeira questão tem a ver com uma frase que disse logo após ter sido eleito, que tem a ver com o desânimo e a revolta, que são sentimentos de uma classe profissional em agonia, que investe na sua profissão para depois não ter retorno, sendo considerada uma despesa para instituições de saúde por oposição aos médicos pagos a peso de ouro. Não sei se os seus doutores vão gostar muito desta última frase, mas já nos vai explicar. Mas eu começo pelo desânimo e pela revolta de uma classe em agonia. É complicado ser bastonário de uma classe nestas circunstâncias. Na verdade, é uma verdade. Os enfermeiros estão em agonia, sentem-se desesperados pelo não reconhecimento em vários patamares. Para já, o não reconhecimento remuneratório, quem quiser devido, é uma área sindical que eu chamo a atenção, não é da competência da Ordem. Seja como for, tem implicações diretas no desempenho. No desempenho que têm diariamente e, como disse muito bem, os enfermeiros estão entre tudo e o nada. E, na verdade, houve uma evolução muito grande da enfermagem nos últimos 20, 30 anos e que não foi acompanhado pelo reconhecimento político, acima de tudo, porque a sociedade reconhece que os enfermeiros realmente estão mais valorizados, são pessoas muito mais preparadas, são técnicos altamente especializados. Cada vez mais. Cada vez mais e que são fundamentais à estrutura de saúde em Portugal, como em todo o resto do mundo. Sim. E, na verdade, os enfermeiros têm investido na sua formação, são licenciados, investem nas pós-graduações de licenciatura, nas suas especialidades, inclusivamente são mestres e doutores, doutorados, e depois não veem isso refletido no seu vencimento, não veem isso refletido nas condições para o exercício. E acha que os médicos veem, de facto, a capacidade deles de intervenção mais bem paga do que a vossa? Acima de tudo, há um reconhecimento que tem a ver com alguns instrumentos que eles têm do lado deles, e eles médicos, que são parceiros na prestação de cuidados. Eu relembro que não existe qualquer guerra entre enfermeiros e médicos. Somos parceiros que nos complementamos, cada um na sua área de intervenção, cada um com a sua autonomia, mas que o cidadão, sem ambos, não conseguirá certamente níveis de saúde e ganhos em saúde que são necessários. Como devem ser. Agora, a área médica tem algo que a área de enfermagem ainda não conseguiu alcançar do ponto de vista político, que é o financiamento das instituições de saúde, que a grande parte do financiamento, o grosso, tem por base indicadores médicos. Ou seja, o médico opera... O ato de enfermagem e o ato de... Exatamente. O médico opera, o médico tem uma consulta, as urgências hospitalares, tudo isto são atos medidos por atos médicos. E a instituição recebe do Estado, do Ministério da Saúde, com base nisso, e não com base nos cuidados de enfermagem. E nós sabemos que o grosso dos cuidados de saúde são de enfermagem. E, portanto, enquanto não houver este reconhecimento, vai haver realmente estas distâncias de atribuição de valor. Relembro, no entanto, que o atual Ministro da Saúde, o atual Ministério, já conseguiu dar uma luz ao fundo do túnel aos enfermeiros, a partir do momento em que conseguiu atribuir a uma consulta médica, uma consulta de enfermagem a nível hospitalar, um valor de 15 euros, que não é pago pelos utentes. É um valor de atribuição do ponto de vista do financiamento àquela instituição. O que acontecia até agora é que essas consultas de enfermagem eram feitas por enfermeiros, mas depois quem no fundo, justificava a consulta era um médico. Ou seja, isto é completamente a inversão de papéis. Vi alguma coisa já em mudança, o que é positivo, não é? Há uma mudança paradigmática, sem dúvida nenhuma que há, lenta, mas já existe alguma coisa. Deixe-me ouvir o que têm a dizer também as senhoras enfermeiras que estão aqui connosco, a enfermeira Ana Lúcia Freire. Esta agonia de que fala o Sr. Bastonário é uma agonia sentida, por exemplo, nos centros de saúde, na enfermagem, e de que maneira é que ela, no terreno, se dá conta dela? Como é que vocês dão conta dessa agonia? Na realidade, eu revejo muito nas palavras do que disse o Sr. Bastonário. Sou enfermeira especialista em saúde materna e obstétrica, trabalho num centro de saúde. Sim. E uma das minhas funções é vigiar a gravidez de baixo risco.
Na realidade, eu faço a consulta de uma forma autónoma, vigio as mulheres, faço a avaliação do bem-estar materno-fetal, faço a educação para a saúde, faço a avaliação das análises, faço tudo, das análises, das ecografias, faço o registro, tanto no boletim de saúde da grávida como no processo clínico. Claro. Mas, na realidade, este meu trabalho não é contratualizado. Okay. Eu preciso sempre da assinatura de um médico para provar que esta mulher esteve numa consulta de enfermagem. E acha que não tem necessidade da assinatura do médico? Não é necessário. Não é necessário, uma vez que nós temos competência na minha área específica. Área, claro. Está legislado, a Lei 9/2009, de 4 de março, é uma lei muito conhecida por todas as enfermeiras especialistas, claro. Onde é reconhecido que os enfermeiros especialistas têm autonomia para vigiar a gravidez de baixo risco. Mas que neste momento isso é feito em todo o mundo, já quase, em todo o mundo ocidental e mesmo é interessante que vêm recrutar enfermeiros especialistas a Portugal para trabalharem em qualquer país, na vizinha Espanha, no Reino Unido, em França, na Suíça, e nós cá em Portugal não conseguimos desempenhar estas funções porque os nossos cuidados não estão contratualizados. Nós precisamos que o cuidado de enfermagem, por exemplo, nos cuidados de saúde primários, seja contratualizado e consigamos fazer isso de uma forma... E o que é que falta para conseguir isso? Vontade política por parte do Ministério da Saúde? Só vontade política. Têm feito essas tentativas ao longo dos anos? Existe uma petição a nível nacional, tanto para mobilizar os enfermeiros como a sociedade civil, que foi entregue na Assembleia da República ao Grupo Parlamentar da Saúde, para discutir este assunto com toda uma revisão da literatura, com os ganhos em saúde que estão provados. Por isso... Quem nos estiver a ouvir lá em casa e quem não vá muitas vezes ao centro de saúde ou não tenha muitos contactos, seja uma pessoa saudável, por exemplo, poderá estar a pensar, mas então agora os enfermeiros querem se sobrepor ao médico, porque poderá ser essa a ideia de quem não esteja muito por dentro das questões da saúde. Que papel é que cabe, de facto, ao enfermeiro, nesse campo, e ao médico? No centro de saúde. Nós queremos que as mulheres tenham hipótese de optar. Podem ser vigiadas por um enfermeiro, se assim quiser, podem ser vigiadas por um médico de família ou por um obstetra. Neste momento as mulheres só têm duas hipóteses, ou são vigiadas pelo obstetra ou são vigiadas pelo seu médico de família. Nós enfermeiros, uma vez que está legislado, uma vez que temos as competências reconhecidas, podemos fazer a vigilância de uma forma autónoma, queremos também esta hipótese, que a mulher possa optar. E há aqui uma outra questão que não sei se faz sentido à nossa enfermeira, mas já me diz, a questão de haver quase 1 milhão de portugueses sem médico de família, seria aqui uma mais-valia, não é? Para as populações, digamos assim. Somos um recurso que não estamos a ser devidamente aproveitados, é que poderíamos libertar os médicos de família para outras funções para a qual nós não temos competência, não é? Aproveitando esta área específica em que podíamos ter uma mais-valia para as mulheres, para o Serviço Nacional de Saúde. Era só haver equiparação, é isso. Mas a Sra. Também concorda, não concorda? Plenamente. Vamos agora aos hospitais, e nos hospitais a situação, não sei se é melhor, se é pior, mas melhor não será de certeza. Mas aquilo que muitos telespectadores perguntarão tem a ver com as notícias recentemente vindas a público que dão conta, de facto, de falta de materiais nos hospitais para tratar coisas simples, como compressas, como isso tudo. Qual é a visão do enfermeiro neste contexto? Isto é mesmo verdade? Isto está mesmo a acontecer? Estão, de facto, a morrer pessoas nos hospitais por falta de apoio a este nível? Para chegar à questão que coloca, porque muitas vezes as notícias têm que ser perfeitamente bem enquadradas. Sim. De facto, estamos a assistir a um envelhecimento progressivo da população, com aumento de longevidade, e há cada vez mais doenças crónicas e, como tal, há cada vez mais necessidades em cuidados de saúde. E, portanto, os hospitais são organizações de fim de linha, em que não só numa perspectiva de doença aguda, mas também em situações de grande fragilidade das pessoas. Portanto, cada vez mais as necessidades em contexto hospitalar têm aumentado. Ora, para nós, enfermeiros, também é um desafio estas questões, porque, por um lado, sentimos que temos que dar resposta, e o enfermeiro no hospital, nas 24 horas e com esta proximidade com as pessoas, no fundo é o pivô no centro do sistema. Isto é aquele que aloca todos os recursos necessários nas 24 horas em vigilância permanente dos utentes e, portanto, se confronta com a necessidade de colocar todos os recursos ao serviço do cidadão.
população, quer os recursos materiais, a alimentação, as questões dos materiais de consumo clínico, hotelaria, etc., como reportando as situações problemáticas para os médicos, os assistentes sociais. No que se refere às questões de sustentabilidade, e aqui estamos a falar as questões de sustentabilidade económica ou financeira que são necessárias ao nosso país, os enfermeiros também estão perante um desafio. Claro. É ver de que forma é que podem ser cada vez mais eficientes com os recursos que estão disponíveis. Que são cada vez menos, não é? Que são cada vez mais limitados. Claro. E, portanto, numa perspectiva de utilizar mais eficientemente esses recursos, numa perspectiva não só de não desperdício, neste caso, mas também alocar em cada momento aquilo que é necessário àquela pessoa. E, portanto, tem que ser mais criteriosos. Temos de ter todos, não é só o enfermeiro em contexto, mais criteriosos. Muitas vezes estas questões que se levantam da falta de recursos sempre foi também em termos de hospitais, muitas vezes é necessário àquela pessoa um determinado material, um determinado medicamento e é legítimo isto numa relação interinstitucional podermos alocar naquele momento e pedir a um hospital e depois é reposto. Portanto, há aqui também uma necessidade de enquadrar. Portanto, acha que a notícia não está correta da forma como foi dada? Claro que é real a legislação recente que leva ao cumprimento do Pacto de Estabilidade e, portanto, temos que reduzir custos. Estamos confrontados com uma redução de 11% da despesa e também um financiamento em menos de 8%. Portanto, está em nós a necessidade de verificar em cada momento qual é a prioridade e se de facto aquilo que está a ser alocado àquela pessoa é absolutamente indispensável, que riscos coloca e, portanto, os profissionais têm bom senso e mais têm de encontrar as formas mais objetivas e penso que temos todos de fazer um esforço neste sentido. Sr. Bastonário, há muito desperdício nos hospitais portugues? Eu gostaria de falar no desperdício do recurso humano, acima de tudo. Na minha perspectiva, e os estudos demonstram isso. Há desperdícios, acima de tudo, por exemplo, na alocação desses recursos humanos no que confere ao interior e ao litoral. Há desperdício no que confere, por exemplo, aos centros de saúde e aos hospitais, onde há muito investimento nos hospitais e pouco investimento ainda nos centros de saúde. E estamos a falar de recursos humanos neste momento ou estamos a falar em geral de recursos humanos? Sabemos perfeitamente que tem havido um esforço, desde há uns anos para cá, para que a reforma dos cuidados de saúde primários seja realmente evidente. E está a sê-lo. No entanto, continuamos a assistir a situações que são caricatas. Por exemplo, os centros de saúde com as unidades de cuidados na comunidade quererem realmente prestar cuidados à comunidade e não terem recursos, por exemplo, de enfermagem especializados, porque os hospitais não os libertam. E não os libertam porque têm contenção também de recursos. E era possível haver aqui um caminho comum a ser trabalhado, não é? Mas isso só com a autorização ministerial, porque realmente está nas mãos do Ministro os recursos humanos neste momento, devido às contenções económicas e financeiras, e muito bem. Agora, tem que haver alguma flexibilidade, porque nós sabemos que os enfermeiros especialistas, por exemplo, neste caso, estando alocados a prestarem cuidados especializados, que foi para isso que eles realmente estudaram, com certeza é isso. Terão a dar muito mais ganhos de saúde à população do que estarem a prestar cuidados gerais né? nos hospitais. Isto é um desperdício puro. Sim. Relativamente aos hospitais, gostava de deixar esta nota, porque penso que é extremamente importante. Está criado em Portugal e pela tutela um sistema de classificação de doentes por graus de dependência em cuidados de enfermagem, isto é, que determinam quais são as necessidades das pessoas e que verifica quais são os recursos disponíveis. Temos estado a assistir que, de facto, as necessidades são cada vez maiores. Veja-se, em 1987, os resultados da aplicação desse sistema, cada pessoa necessitava, em média, na área da medicina, de 4 horas por dia. Neste momento, já necessita 6 horas e meia. No entanto, em termos de recursos de enfermagem, não tem acompanhado, esta subida não tem sido acompanhada de recursos de enfermagem. Portanto, o que notamos é que cada vez os recursos são cada vez mais escassos e, portanto, os enfermeiros estão perante as questões da qualidade e as questões da gestão do risco. Sabemos perfeitamente que a questão do recurso
podem constituir um custo, mas as repercussões da falta deles são outro custo. Se os utentes tiverem mais úlceras de pressão, se tiverem mais infecções, se tiverem quedas, vai ser um custo para a sociedade e um sofrimento para os utentes e para as famílias. Isto também se sente ao nível dos cuidados de saúde primários ou é só nos hospitais? Não, então os cuidados de saúde primários são os principais... É a porta de entrada, não é? É a porta de entrada e tem um déficit muito grande de recursos humanos, como dizia o Sr. Bastonário. E o que é que se pode fazer, Sra. Enfermeira? Como é que o Sr. Ministro podia dar a volta a esta situação? Ou seja, dar de facto aqui uma perspectiva prática de facto das necessidades dos cuidados de saúde primários. Com esta reforma dos cuidados de saúde primários e com a criação das unidades de saúde familiares, eu acho que seria uma vantagem as unidades de saúde familiares, por exemplo, terem benefício em contratar enfermeiros especialistas, por exemplo, na minha área da saúde materna. Podem fazer autonomamente já, não é? Já há unidades de saúde familiar com enfermeiros especialistas, mas que esses enfermeiros especialistas fossem responsáveis, por exemplo, os meus colegas, pela área da saúde da mulher. Desde o planeamento familiar, vigilância da gravidez, no climatério, inclusive do recém-nascido. Está, de facto, a puxar muita brasa à sua sardinha numa área que conhece bem e que com certeza sabe que o papel aí é do enfermeiro, basicamente, não é? No dia-a-dia. E os outros profissionais, se esse recurso fosse bem utilizado, os outros profissionais estariam libertos para outras atividades e era uma forma de gerir os recursos, por si só já escassos, mas de uma forma eficiente. Nunca pondo em causa a saúde da população, porque isso está provado, existem imensos estudos a nível internacional que a vigilância das mulheres de baixo risco feita por enfermeiros especialistas não põe em causa a sua saúde, com custos inferiores, podendo aproveitar os outros profissionais para outras áreas. O doente, de modo geral, ou o utente do SNS, diz coisas ao enfermeiro que não diz ao médico? Eu acho que depende da pessoa e depende do médico, depende da abertura também com que nós estamos perante as pessoas. Eu já tenho brincado às vezes, meu Deus, parece que tenho um escrito na testa a dizer conta-me a tua vida. A tua vida, pois. Mas tem a ver com a disponibilidade de cada um. É muito real, não é? É muito real. Eles têm uma abertura, se calhar, com o enfermeiro, porque têm outros géneros de atitude prática. Porque os médicos têm timings que têm que cumprir, as consultas são de 10 em 10 minutos ou de 20 em 20 minutos. Já agora acrescentaria que tem a ver um pouco com a relação terapêutica também que se estabelece. E o enfermeiro, na sua formação de base, tem uma formação muito sólida em termos de como comunicar com o cidadão à sua frente, com o utente, com o doente, independentemente quer que seja, quer que seja. E isto dá ao enfermeiro uma capacidade que poucos profissionais têm. E por isso mesmo é que o enfermeiro é apelidado de advogado do doente, porque tem esta capacidade, esta empatia de se pôr no local, no lugar do paciente, coisa que outros profissionais têm muita dificuldade em fazer. E, portanto, é natural que o utente se abra com muito mais facilidade para com o enfermeiro. Com o enfermeiro. No hospital isso também se sente, Sr. Enfermeiro, ou não? Ou no centro de saúde isso será mais real? Penso que é mais visível no hospital, porque esta relação de proximidade, esta relação terapêutica que é estabelecida com a pessoa, e a pessoa, quando falamos na pessoa, é também a sua família, porque estabelecem uma relação de muito maior proximidade, as pessoas significativas. O enfermeiro, ao longo do tempo de internamento, é o garante, de facto, da segurança daquela pessoa, em contexto de internamento. Sim. E, por outro lado, também a preparação do regresso a casa, o tudo ensino, isso, instrução e treino, capacita as pessoas e, portanto, o enfermeiro tem um relacionamento de proximidade que lhe permite, muitas vezes, fazer diagnósticos de enfermagem relacionados com as suas necessidades. Muitas vezes não são só necessidades, portanto, a saúde é na perspectiva global, não são só as questões de problemas básicos, orgânicos e físicos, mas muito questões do bem-estar, questões e sociais, se calhar, as questões socioeconómicas das famílias, o conviver e o perceber quais são as condições que as pessoas têm em casa, de que forma é que vão adaptar essas condições, de que forma é que vão alocar os recursos da comunidade. O desafio está em articular todas estas respostas. Deixe-me agora falar um bocadinho sobre política de saúde e, de facto, as mudanças que a saúde tem tido nos últimos tempos. Taxas moderadoras sobre o cenário. Gostava de saber qual é a sua posição sobre esta questão, quer nos centros de saúde, quer nos hospitais, porque temos um pouco a ideia de que, de facto, as pessoas não estão a ser capazes de cumprir com mais esta obrigatoriedade, este encargo de pagar.
Olha, as taxas moderadoras servem para isso mesmo, para moderar o acesso aos serviços de saúde, para que não haja desperdício, nem uso indevido. Okay. Na verdade, eu percebi a dinâmica que este Ministério da Saúde quis imprimir com a atribuição das taxas moderadoras, aumentando-as e atribuindo novas taxas onde elas não existiam, nomeadamente aos cuidados de enfermagem. Sim. No entanto, eu já tive a oportunidade de o dizer publicamente, eu não concordo com as taxas moderadoras nos cuidados de saúde primários. Nos cuidados de saúde primários. Porque é a porta de entrada, como há pouco foi dito. Aceita que nos hospitais elas existam e... Sim, portanto... até porque sempre existiram nos hospitais, em valores mais reduzidos, mas sempre existiram. Sim. E nós sabemos que há alguns abusos em termos de acesso aos hospitais. Sim. Agora, estamos a aplicar taxas moderadoras onde queremos que os cidadãos recorram, é realmente caricato. Claro. E as taxas moderadoras não podem ser vistas como um modelo de financiamento, porque o valor que as taxas moderadoras vão produzir ao fim de um ano é uma gota no oceano, para efeitos do financiamento do Serviço Nacional de Saúde. Claro. Portanto, taxas moderadoras, sim, para quem pode pagar, em princípio isso já está devidamente estruturado. Agora, em cuidados de saúde primários, sou totalmente contra, embora compreenda qual foi a dinâmica que o Ministério quis imprimir. Qual foi o efeito das taxas moderadoras nos cuidados de saúde primários? As pessoas não recorrem, não é? Eu sinto isso. Fecha. Sim. Na sua área, por exemplo? Na minha área é uma área muito específica, porque a saúde materna e o planeamento familiar, as mulheres estão isentas. Continuam a estar isentas. Por enquanto, acho que se mantém, não é? Mas nas salas de tratamento as pessoas evitam recorrer, assim, noutras consultas as pessoas acabam por moderar mesmo, não ir. Isso pode ter efeitos terríveis para a saúde das pessoas, não é? Quer dizer, o Centro de Saúde faz prevenção, promoção e nós lutamos uma vida inteira para que as pessoas recorram, não é? Nós queremos é que eles venham. Claro. Portanto, essa questão vocês vão levá-la ao Ministro da Saúde? Já levei em reunião tida com o Ministério da Saúde. Qual foi a posição do Sr. A posição do Ministro foi muito simples, de reanalisar, avaliar e para o ano, em janeiro próximo... Em janeiro de 2013. Portanto, ter uma nova atitude, portanto, foi o compromisso dele. Okay. Agora, ficou sensível, e isso é importante. Ok. Nos hospitais, o drama mantém-se, não é, Sra. Enfermeira? Porque, de facto, as taxas moderadoras, apesar de sempre existirem, primeiro, tinham um valor mais baixo, não é? E agora pagamos quase ao ato, não é? Que faz a radiografia paga, faz o exame paga, faz a análise paga, etc. Há pessoas que não têm dinheiro para isto, face à contenção e à crise que estamos a passar. Qual é o dia-a-dia? A minha percepção é que, de facto, temos mais pessoas isentas, não é? Pelas condições socioeconómicas em que vivem, não é? E, portanto, temos não só as pessoas com a idade compatível com a isenção da taxa moderadora, mas também estas situações no concreto. O que se tem visto, e ainda não sei se conseguimos estudar perceber exatamente o impacto, é que as pessoas continuam a ir à urgência. Recentemente, sim, há notícia que houve diminuição das recorrências à urgência, mas também sabemos que a população tem os mecanismos naturais de defesa, porque se de facto vai à urgência as pessoas que têm gripes e situações mais graves, também há sempre a preocupação das salas de espera poderem não estar em condições, enfim, da melhor saúde, não é? Por outro lado, também o tempo de espera face à necessidade, as situações de que ocorrem são verdadeiras urgências, portanto, o que significa que, de facto, estamos a vocacionar a urgência para aquilo que é devido. Temos tido mais doentes vermelhos, laranjas na perspectiva da triagem laranjesa, o que significa que esta evolução poderá ser favorável. E poderá ser positiva, não é? Poderá ser positiva. Desde que os cuidados de saúde primários... Voltamos à mesma questão. Sobre os cenários, estamos quase no final do nosso programa, ainda uma questão. Há muito enfermeiro no desemprego. O que é que pode fazer contra isso? Olha, eu sei que não é da sua responsabilidade, mas enquanto bastonário... Com certeza que a Ordem dos Enfermeiros está atenta e tem tido uma intervenção bastante forte nessa área. Há duas situações que estão a acontecer no nosso país. A mais antiga é a procura do primeiro emprego. Ou seja, os enfermeiros continuam a esperar muito tempo para conseguir o primeiro emprego. Nós temos dados de um estudo que a Ordem dos Enfermeiros fez, o ano passado, que nos diz que o enfermeiro espera cerca de 6 meses a um ano para obter o primeiro emprego.
E normalmente são empregos com alguma instabilidade. Ora bem. E depois temos outro fenómeno que está agora a aparecer pela primeira vez, que é a questão do desemprego. Ou seja, enfermeiros que estavam a desempenhar funções e de repente ficaram desempregados. Ora, os enfermeiros como profissionais e cidadãos responsáveis que são, procuram emigrar, em muitos casos, porque querem a manutenção das suas competências. Que falámos há pouco. Porque a profissão de enfermagem, como uma profissão humanista que é, e que utiliza realmente a ciência, não pode estar parado o enfermeiro, porque senão perde competências diariamente. E, portanto, o enfermeiro, como responsável que tem sido, vai procurar a manutenção das suas competências e a sua evolução noutros países. E, portanto, Portugal está a investir, está o erário público que estamos a investir e privado, para deixar profissionais altamente especializados e diferenciados à procura. E depois, por outro lado, temos... São convidados muitas vezes a partir. Com certeza. Também, e depois, por outro lado, temos realmente contextos de prática onde há falta de enfermeiros. Os hospitais têm falta de enfermeiros, os centros de saúde têm falta de enfermeiros. E quem nos diz isto não somos nós, a Ordem. Quem nos diz isto é o próprio Ministério da Saúde, através de estudos que fez e que chegou a essas conclusões. Ainda há pouco a colega Helena disse muito bem, o sistema de classificação de doentes, em 2009, chegou à conclusão que faltavam em 50 hospitais 3.500 enfermeiros. Portanto, é algo paradoxal. Faltam enfermeiros em Portugal nos cuidados, para prestar cuidados. No entanto, eles estão lá fora no mercado à procura de emprego. Vai ser um bastonário reivindicativo? Eu estou a sê-lo, acho eu, e espero sinceramente que Portugal tenha a inteligência para apostar nos enfermeiros e na enfermagem. É isso que eu espero. Muito obrigada, Sr. Bastonário. Muito obrigada aos três por me terem acompanhado neste percurso pelo papel do enfermeiro na sociedade atual. Uma sociedade de crise, mas que pode ser melhorada, já vimos, em algumas áreas. Vamos agora falar de mitos na saúde, espaço para o Harvard Medical School Portugal. Já a seguir está connosco, como habitualmente, o professor António Vaz Carneiro, para nos explicar o que é um ataque cardíaco. Antes de me despedir de si, vamos aos livros, com a qualidade da editora Lidl. Fica em destaque a obra Infecções e Infestações Cutâneas, de Guerra Rodrigo, Maier da Silva e Soares de Almeida. Eu volto para a semana. Até lá. O que é um ataque cardíaco? Qual é a sensação que dá? E o que é que está a acontecer ao seu coração? Saudações. Eu sou o professor António Vaz Carneiro. Um ataque cardíaco é quase sempre causado por uma doença das artérias coronárias chamada aterosclerose. O mesmo problema que causa a dor no peito, chamada angina. Quando começa, um ataque cardíaco pode assemelhar-se à angina. É uma sensação de aperto no centro do peito. Você pode igualmente sentir falta de ar, pode ficar a suar sem motivo e pode até sentir tonturas ou náuseas. Mas ao contrário do que acontece na angina, que geralmente ocorre quando se faz esforço, um ataque cardíaco pode começar quando a pessoa se encontra em repouso. E no ataque cardíaco, os sintomas são mais intensos e não desaparecem ao fim de alguns minutos. A razão é que aquilo que acontece ao seu coração durante um ataque cardíaco é diferente do que acontece durante a angina. No ataque cardíaco, o fluxo de sangue para uma parte do músculo cardíaco é literalmente interrompido e essa zona do coração morre. Vamos dar uma olhadela ao coração. Na superfície do coração encontram-se as artérias coronárias. Neste momento, este coração encontra-se a bombear normalmente e o sangue está a fluir para todas as partes do músculo cardíaco. O coração está, portanto, a receber o sangue de que necessita. Mas se o fluxo de sangue ficar bloqueado durante tempo suficiente, então essa parte do músculo cardíaco morre. Olhe para este ponto, indicado pela seta. Mesmo nesse ponto, dentro dessa artéria coronária, existe uma placa, o que é uma acumulação de colesterol. Interrompe o fluxo de sangue através da artéria e, por isso, uma parte do músculo cardíaco, que estava cor-de-rosa inicialmente, agora empalideceu. Quando o músculo morre, forma-se ainda por cima uma cicatriz cinzenta. Esta parte do coração já não consegue bombear o sangue energicamente. E, deste modo, o resto do músculo cardíaco tem de trabalhar a mais para bombear o sangue. E como é que isto acontece? O que é que bloqueia subitamente o fluxo de sangue através de uma artéria, causando um ataque cardíaco? Bom, existem duas formas do fluxo de sangue ser subitamente bloqueado. Para as compreendermos, temos que olhar para dentro da artéria. Aqui, observa-se uma grande placa que está a bloquear o fluxo de sangue. Não completamente, mas de forma bastante acentuada. Este tipo de placa pode causar angina sempre que o coração de uma pessoa tem de bater com força. Agora, se um pequeno coágulo transportado pelo sangue ficar preso entre a placa e a parede da artéria, ele pode bloquear subitamente o fluxo de sangue e, bum,
A menos que o coágulo de sangue se dissolva rapidamente, ele vai causar um ataque cardíaco. Agora, é fácil de compreender como é que alguém que sofre de angina, que se agrava lentamente, pode um dia sofrer um ataque cardíaco. Mas, apesar de tudo, como é que se explica a pessoa que correu a maratona no sábado e que em seguida sofreu um ataque cardíaco na terça-feira seguinte? Como é que uma pessoa que parece ter umas artérias muito saudáveis num dia sofre um ataque cardíaco alguns dias mais tarde? Como é que pode ocorrer um bloqueio de forma tão rápida? Bom, até há pouco tempo não tínhamos uma resposta para esta pergunta. Agora, compreendemos bem que existe uma forma totalmente nova de ocorrer um ataque cardíaco. Na realidade, é provavelmente até a forma mais comum. Para percebermos isto, vamos olhar novamente para o interior da artéria. Aqui está uma placa bastante pequena, cheia de colesterol. Ela praticamente não está a interferir com o fluxo de sangue. Assim sendo, ela não está a provocar quaisquer sintomas. Este é o colesterol acumulado dentro da placa. E esta é uma cápsula fibrosa que cresce sobre a placa e que mantém o colesterol no seu interior. Por vezes, a inflamação no interior da placa enfraquece as fibras e, subitamente, a cápsula rompe-se. Quando isto acontece, o colesterol no seu interior despeja-se para a artéria. Forma-se um coágulo de sangue no local onde a cápsula rompeu e este entope a artéria e interrompe o fluxo de sangue. É por este motivo que uma pessoa pode estar bem num minuto e, alguns minutos mais tarde, pode sofrer um ataque cardíaco. Para saber mais sobre a situação que causa o ataque cardíaco, veja o vídeo O que é a aterosclerose. E para saber mais sobre o tipo de dor no peito mais ligeira que pode constituir um sinal de alerta de um futuro ataque cardíaco, veja o vídeo O que é a angina. Do programa Harvard Medical School Portugal, despeço-me e até breve.